Atenção, cena. 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, queremos estar alinhados com a vontade de Deus, queremos conhecer cada vez mais este Deus maravilhoso, a Sua palavra, o que Ele nos ensina e como o Senhor quer que sejamos felizes. Isto mesmo. Então, nesta série de programas, tomamos textos da Bíblia que falam de bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz. Quem é feliz? Vamos ver as pessoas que o Senhor diz que são felizes. No programa de hoje conversaremos sobre isto. O justo, o homem justo diante de Deus, ele é feliz. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o homem justo diante de Deus. O que seria uma pessoa justa? Você conhece uma pessoa justa? Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Em Romanos, capítulo 4, de 6 a 9, nós lemos assim, o apóstolo Paulo diz: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Bem, aqui o apóstolo Paulo está explicando sobre a justiça de Deus e sobre a justificação, trazendo uma explicação para o povo de Israel de que a justiça para eles, a justificação para eles não viria pelos rituais da lei, pela lei. Ele vai explicar que a justificação, a justiça vem pela fé. É aplicada a nós pela fé. Então, ele diz, é assim que Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem, se nós entendemos justiça, justiça é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fez, vai receber, tanto bem quanto mal. Então, o salário do pecado é a morte. Pecou, tem de morrer, sem discussão. Pecou, será punido. Então, como o Senhor pode falar de justiça pela fé? Justiça sem as obras. Como seria isso? Como nós podemos ser justificados? Como podemos ser justos? Como podemos ser tidos como justiça atribuída a nós? Bem, isso tudo se explica através do Cordeiro de Deus. João Batista, quando começa o seu ministério e ele está batizando as pessoas ali no Rio Jordão, as pessoas vêm a ele arrependidas de seus pecados, são batizadas e ele traz uma série de orientações sobre a ética de vida, sobre como viver livre do pecado, sobre como viver fazendo a vontade de Deus. Ele vai orientando aos publicanos, aos soldados, aos fariseus, ao povo, como eles devem viver. Viver de acordo com a lei, viver de acordo com a justiça de Deus, mas então ele apresenta Jesus à sua geração. Quando Jesus vem passando, ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus,
Eles estavam pensando que ele, João, seria o Cristo, seria o Messias, o prometido pelo Pai para aquela geração. Mas João afirma categoricamente: eu não sou o Cristo, mas é o que vem depois de mim. Era claro, era Jesus de Nazaré. E ele aponta para Jesus, ele mostra Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, ele vai tirar o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e seus discípulos começam a segui-lo. 2 dos discípulos de Jesus, André e Filipe, começam a seguir Jesus de Nazaré. Mas o que Jesus faria para trazer a justiça sobre o homem? Ele seria o Cordeiro de Deus. Ele seria o Cordeiro que se daria ali na cruz do Calvário. Como o próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Eu vou dar a minha vida para tornar a reavê-la, para tornar a tê-la novamente, ou morrer e ressuscitar. Recebi este mandato de meu Pai. Por que ele teria de morrer e numa cruz? Porque Jesus estaria ali assumindo o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar. Jesus estaria assumindo, ele estaria levando sobre si a nossa culpa. Olha, Jesus nunca foi um pecador, mas Jesus se fez pecado ali na cruz. Ele se tornou pecado, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele tomou sobre si toda a nossa culpa e ele levou sobre si a nossa condenação. E o seu sangue derramado ali na cruz, este sangue puro, este sangue inocente, este sangue de homem, Deus que se fez homem, este sangue do Filho de Deus é capaz de nos perdoar, nos purificar. E não somente isso, mas nos tornar justos. Justos. Se o nosso pecado é tirado, se o nosso coração está limpo diante de Deus, então somos tidos como justos na presença do Senhor. E Davi diz que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Porque foi Jesus que nos trouxe a sua justiça. Ele levou a nossa culpa. A justiça foi consumada. O pecado que gera a morte, o pecado já foi totalmente resolvido com a morte de Jesus. E Paulo está dizendo aqui, lembrando o texto do Salmo número 32, onde Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Foi apagada a cédula ou o processo da nossa condenação. Foi apagado, não existe mais. Foi deletado. Os nossos pecados foram jogados na lixeira, como se diz, para nunca mais serem pescados de volta. Agora é uma vida nova, com a justiça do Senhor, com as vestes de justiça do Senhor. Agora recebemos o Espírito Santo para viver em santidade na presença de Deus. Por isso é bem-aventurado o homem, a mulher, o homem, a pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade. Por causa de Cristo. Nós vamos ver que Paulo prega em Antioquia e ele fala da maravilha da justificação. Olha o que ele diz em Atos capítulo 13, de 37 a 41. Paulo diz: porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias
obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Aqui Paulo está pregando o Evangelho, ele está falando de Jesus, da justiça de Cristo, do sacrifício de Cristo em sinagogas de judeus. Judeus que viviam pela lei, judeus que batalhavam, se esforçavam para estar bem diante de Deus. Paulo está dizendo que nós não podemos, ou o povo não pôde ser justificado pelas obras da lei. Porque todo esforço para seguir a lei, o que acontecia? Vai seguindo bem todos os mandamentos, mas falha em um mandamento. Perdeu tudo, todo o seu esforço. Então, a mensagem da cruz é a mensagem da justificação. A mensagem da cruz, esta mensagem gloriosa que nos diz que podemos ser justos diante de Deus. Ninguém nos acusando. Não adianta o inimigo vir com acusações, porque o Senhor nos justifica. O Senhor nos veste com a justiça de Cristo. É como na história de Jacó, quando ele vai receber a bênção de seu pai, ele tinha suas mãos lisas, o seu pescoço, o seu irmão era peludo, o seu irmão era bem cabeludinho, as mãos cabeludinhas, o pescoço. E Isaac, o pai, ele está cego. E o cego, ele aumenta as reações, a capacidade dos seus sentidos, sua audição, o seu tato. Então Isaac diz, essa voz é de Jacó. Vem cá, meu filho, deixe-me ver se você é mesmo Esaú, meu primogênito. E Jacó havia colocado nas mãos, no pescoço, a pele dos animais que foram mortos, sacrificados, para dar o alimento, a comida para aquela bênção que seu pai iria lhe dar. Isaac passa a mão no pescoço de Jacó e diz, passa a mão nas suas mãos, estão peludas, estão semelhantes à do seu filho Esaú. Ele diz, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E por causa das mãos de Esaú, ele abençoa seu filho. Abençoa Jacó como se ele fosse Esaú. Sabe, eu e você somos Jacó. Nós chegamos diante do Pai e dizemos, meu Pai, me abençoa. Ele diz, quem é você? E nós dizemos, eu venho em nome de Jesus. Jesus, Yeshua. Eu venho em nome de Jesus, eu venho vestido de Jesus, eu venho com a pele de Jesus, eu venho com o cheiro, o perfume de Jesus, eu venho em nome de Jesus. E o Senhor diz, essa voz é de um pecador, mas as mãos são do meu filho. E por causa de Jesus, somos abençoados. E por causa de Jesus, somos justificados. Deus é justo e Ele é o justificador dos que creem em Cristo. Vamos ver o que a palavra diz em Romanos capítulo 3, de 23 a 26. Lemos assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ah, que notícia maravilhosa para nós, que coisa tão linda! Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos, perderam essa glória, perderam essa luz, perderam esse brilho, perderam a inocência, perderam a pureza com que Deus havia criado o ser humano lá no Éden. Sim,
O homem era puro, o homem era justo, o homem era santo, o homem era inocente, o homem não conhecia o mal, nada do mal, nada. Mas ao desobedecer o Senhor, então, ao comer aquele fruto que Deus havia proibido, o homem experimentou o pecado e perdeu a glória de Deus que estava sobre ele. A Bíblia nos diz que o homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Por quê? Porque a glória de Deus os vestia. Porque a luz do Senhor estava sobre eles e cobria a sua nudez. Sim, não havia de que se envergonhar, pois o brilho do Senhor estava sobre eles. A pureza, a inocência estavam com Adão e Eva, até que desobedeceram, até que pecaram e com o seu pecado, então perderam esta glória, perderam este brilho, perderam esta beleza, perderam. E todos pecaram. Em Adão, todos nós pecamos, porque eu estava em meu pai estava em meu avô estava em meu bisavô, o bisavô no tataravô e assim por diante, até chegarmos ao primeiro homem, Adão. Todos nós estávamos em Adão e todos pecaram e todos perderam esta glória de Deus. Todos. Mas todos agora têm a oportunidade em Cristo Jesus, o segundo Adão. Porque o primeiro Adão surgiu, veio à existência de forma sobrenatural. Eu e você nascemos de forma natural. Tivemos um pai e uma mãe e fomos gerados. Mas Adão não. Adão foi criado por Deus. Ele veio a existir criado por Deus. Eva, um clone de Adão, podemos dizer, Eva foi criada também pelo Senhor e a partir do primeiro casal, todos vieram de forma natural. Mas nesta geração toda que formou a humanidade, houve um homem que nasceu de uma virgem. E não somente isso, foi por obra do Espírito Santo. Yeshua, Jesus, é chamado por Paulo de o segundo Adão, porque ele também veio de forma sobrenatural. Porque ele também, como Adão no início, era puro, era santo, era inocente. Yeshua de Nazaré, assim o era. Na sua época, Jesus olha para as pessoas ao seu redor e diz: quem de vós me convence de pecado? Quem pode apontar uma falha em mim? Quem? Não havia. Jesus é chamado o segundo Adão. Ele é o Filho de Deus e ele veio para corrigir todo o mal que veio sobre a humanidade através do pecado. Jesus veio para destruir e vencer o pecado e toda a obra do diabo. Jesus veio para trazer vida e vida eterna. E através do seu sangue, como diz aqui, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Que coisa linda, que coisa linda. E nós vamos ver que nós somos justificados pelo sangue de Jesus e somos salvos da ira de Deus. Sim, a justiça vai trazer a punição, não tem jeito. Se você não crê em Jesus, você vai ter de pagar pelos seus pecados e a condenação é eterna. Qualquer pessoa que não crê em Jesus já está condenada, já está condenada. Ela já sofre aqui e ainda vai sofrer mais depois. Mas, quando nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos salvos da ira de Deus. Nós ficamos livres da condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação.
Jesus, ele nos traz a vida eterna e a justificação em seu sangue. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, de 8 a 11. Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que lindo! Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: olha, pode ser que alguém, pelo bom, ouse morrer. Pode ser que alguém possa dar a sua vida pelos seus amigos, por alguém, mas Jesus, ele veio dar a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, blasfemos, rebeldes, desobedientes, ingratos, egoístas, maus, homicidas e fazendo toda sorte de pecados e abominações. Mas Ele nos amou, Ele amou você, Ele amou você e deu a sua vida por você, por amor. E este sangue derramado é como se não apenas apagasse os nossos pecados, mas ali na cruz Jesus nos vestisse com a sua justiça. Jesus nos cobrisse com esse manto de justiça. Ali na cruz, Ele tomou o nosso lugar. Foi crucificado nu, em desprezo, em ignomínia, distante do Pai. Ele se fez pecado por nós, mas Ele gloriosamente ressuscita, se assenta à direita da majestade de Deus e Ele nos toma da posição de pecadores e nos assenta nas regiões celestes com Ele, como filhos de Deus. Filhos de Deus. É tão lindo saber que o Senhor em Cristo nos torna justos. Em Cristo, somos vestidos da justiça de Cristo, somos vestidos da pele de Cristo, do cheiro de Cristo, da vida de Cristo. Ele nos cobre. E nós podemos caminhar agora como filhos de Deus, herdeiros com Cristo de todas as coisas, participando da santidade de Deus, tendo o DNA de Deus em nós, tendo agora uma mudança total dentro de nós. Ser cristão não é ter uma série de regras para cumprir, como no judaísmo. A lei aí está, segue a lei. Não. Ser cristão é ter um relacionamento com Deus, é ter o nome escrito no livro da vida, é fazer parte desta multidão dos salvos, desta multidão que foi perdoada, lavada no sangue do Cordeiro e que nos tornamos filhos de Deus, recebendo o Espírito Santo em nós para termos uma vida nova, uma vida em santidade. Como está a sua vida? Você já é um cristão de verdade? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você está justificado diante de Deus? Sua consciência está tranquila? Você está salvo? Que tal orar? Vamos orar agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Lava-me, Senhor. Limpa-me, Senhor.
Perdoa-me, Senhor. Apaga todos os meus pecados, apaga o meu passado, dá-me uma vida nova, uma nova folha para eu escrever uma nova história. No poder do Teu Espírito Santo, eu me entrego a Ti para ser somente Teu. Toma minha vida, entra no meu coração, transforma o meu interior, dá-me a Tua paz e a certeza da Tua salvação. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa, justificado, como uma pessoa justa diante de Deus, andar em santidade na sua presença. Leia a Bíblia, ore, que você possa vir à igreja, se batizar, cumprir toda a palavra de Deus e experimentar esta nova vida. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe. Ok, pastora? Ok.